Mas imagine que você procura um médico e o médico diz para você: olha, você tem um problema na sua articulação entre a sacroiliaca e a primeira vértebra. Você ouve aquilo e o médico diz: é cirúrgico. Você resolve ouvir uma segunda opinião e no segundo médico ele diz para você assim: não, na verdade você tem um problema entre a L3 e a L4. Você tem uma obstrução ali com o disco e aquilo ali precisa ser mexido. Duas opiniões diferentes, você vai num terceiro médico e o médico fala assim: meu amigo, você tem um problema de quadril. E você vai precisar ser operado. E você vira para esse médico e fala o seguinte: doutor, eu já tive em 2 que tiveram essas opiniões, e o senhor tem uma terceira opinião. Como eu devo considerar essas coisas? E ele diz para você: não, essa é a minha verdade, cada um tem a sua verdade. Num campo como esse, nós não admitimos a ideia de que existam muitas verdades. Num campo de mecânica de um carro, nós não aceitamos a ideia de que tem verdades diferentes para entender um problema e uma solução dele. Nós queremos uma coisa segura, exata. Entretanto, nossa sociedade, em áreas um pouco mais abstratas e do pensamento, nós estamos reinando num tempo em que as pessoas dizem isso. Não, isso é a sua opinião, é a minha opinião, a minha verdade é a minha verdade, a sua verdade é a sua verdade. E nesse ambiente, filosofias, teorias, ideias, religiões estão competindo por ter o maior número de adeptos. Cada um tem a sua verdade. Nesse ambiente, o estímulo a sermos tolerantes com qualquer ideia cresce absurdamente, e nesse ambiente de tanta tolerância, o orgulho reina absoluto. Entretanto, na passagem que nós vamos olhar nessa manhã, e vamos começar e terminar com o capítulo de Lucas, capítulo 11, versículo 23, Jesus diz o seguinte: aquele que não está comigo é contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. O Senhor Jesus era categórico. E ele não abria um espectro de cristianismo em que tantas vertentes e ideias possam existir, com tantas matizes diferentes. Quem não está comigo é contra. Nós podemos classificar e identificar pessoas de diversas maneiras com relação ao Senhor Jesus Cristo. Podemos ter num extremo uma pessoa que, se você disser que você é cristão, ela quer matar você. Um pouquinho mais para cá nós vamos encontrar alguém que, se você disser que é cristão, não gosta de... Podemos mais para cá encontrar alguém que você fala que é cristão, é absolutamente indiferente a essas questões religiosas. Você pode encontrar alguém mais para cá que se diz amigo do Evangelho, simpatiza com algumas das verdades, ou do que pensa ser verdade. Aí nós vamos encontrar algumas pessoas que expressam algum tipo de compromisso. Veja, o Senhor Jesus não olhava a coisa dessa maneira, com um espectro tão amplo em que pudesse caber tanto tipo de cristão. Quem não está comigo é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Nesse contexto, entendamos o seguinte: o que o Senhor Jesus está colocando é o seguinte: só existem 2 grupos com relação a Cristo: os que são a favor, os que são contra. Os que estão crendo em Deus e sendo conduzidos por Deus ou pelo diabo. Os que estão no império das trevas ou que estão no reino do Filho do seu amor. Os que são justos e os que são injustos, os que são santos e os que são impuros, os que viverão eternamente com Deus e os que são condenados para sempre. Não existe uma terceira via. São somente
duas. Nessa batalha de relação com Deus, não existe quem fique em cima do muro. Não há meio termo. Não há neutralidade. Neutralidade suíça não entra aqui. Ajunta, se não ajunta, espalha. Está comigo? Se não está comigo, está contra mim. Vejam, nesse ambiente, pessoas que admiram Jesus por uma série de coisas, podem simpatizar-se com Ele, mas não aceitam o que as Escrituras revelam acerca de quem Ele é. Talvez o admire como um grande mestre, como um mestre do amor, mas não reconheçam que Ele é quem Ele disse ser, o Deus encarnado que veio buscar e resgatar o homem perdido. Não está com Ele, não ajunta com Ele. Não existe uma terceira via.